Buenas tardes, bienvenidos todos. Damos inicio a este espacio desarrollado por el Departamento de Física del Centro Regional de Profesores del Norte, en Rivera, a través del proyecto Tertulias de Física. Agradecemos la presencia de la doctora Larisa Santos. Desde el departamento estamos representando un equipo de profesionales que le interesa muchísimo que este tipo de actividad se repita muchas veces. Voy a citarlos para que así recordemos que la importancia de tener un grupo que está trabajando en estas cosas. Por supuesto, cito a la profesora Patricia Nezalara, que yo esperaba que estuviera por acá, pero no vino. Patricia está ocupada en otras cosas. La profesora Fátima Tejera, que está trabajando en didáctica. A Ana Paula Corrales, que por supuesto es la mente por detrás de todo este proyecto y las principales impulsoras. A la profesora Isabel Viera, que es nuestra docente orientadora de laboratorio, que en este momento está de licencia médica, pero es un placer tenerla siempre con nosotros acá. Al profesor Jorge Rodríguez, que está con nosotros, que va a hacer la presentación correspondiente de la doctora Larisa. Y bueno, quien les habla, Washington Meneses, que espera que este espacio les sea lo más productivo posible. Pueden ir haciendo preguntas enseguida, cuando ustedes quieran, lo pueden poner en el chat. Toda esta actividad va a quedar grabada en YouTube y ustedes podrán incursionar después a revisar la información correspondiente, y esperemos que sea una instancia de lo más productiva posible para todos nosotros. Y bueno, el título, voy a dar el título nada más y después paso la palabra, ¿sí? El título de esta instancia es Modelo Cosmológico Padrón y las perspectivas en la observación. La responsable de esta actividad es la doctora Larisa Santos, de la cual obviamente repetimos el agradecimiento y esperemos que mantenga los contactos correspondientes para otras oportunidades más. Adelante. ¿Quién viene ahora, Ana Paula o Jorge? Jorge la va a presentar. Bien, buenas tardes a todos, nuevamente bienvenidos. La doctora Larisa Santos es profesora en el Centro de Gravitación y Cosmología de la Universidad de Jiangsu. Disculpe la pronunciación si es diferente. Es doctora en astronomía por la Universidad de Roma Tor Vergata en el año 2012. Entre 2017 y 2019 fue investigadora asociada en la Universidad de Ciencia y Tecnología de China. Es miembro del experimento ALICE-PT, diseñado para estudiar la radiación cósmica de fondo, y del proyecto Bingo, que tiene como objetivo observar la radiación a 21 centímetros de hidrógeno negro. Lidera el grupo de separación de componentes y forma parte de la edición científica del experimento con el radiotelescopio Bingo. Ha publicado el libro O Universo Oscuro, finalista del premio Yabuchi 2017. Además de la investigación en cosmología, también trabaja activamente en divulgación científica y la enseñanza de la astronomía. Este es un breve currículum que pudimos acceder de la doctora Larisa Santos, a la cual le damos la palabra. Bienvenida. Gracias. Eu gostaria de poder falar em espanhol, mas infelizmente eu não falo espanhol há muitos anos, então eu peço desculpas em adiantado por falar em português, mas eu vou tentar falar bem devagar, assim, caso tenham algum problema ou não entendam alguma coisa, podem me interromper que eu repito. Tá? Então, gostaria de agradecer o convite de vocês para participar e poder falar um pouquinho sobre cosmologia. Eu vou compartilhar minha tela. Com vocês. Conseguem ver os meus slides? Então, a ideia é falar um pouquinho sobre o modelo cosmológico padrão e as perspectivas da cosmologia observacional. Eu vou fazer um apanhado histórico desse modelo, que é um dos principais modelos que nós utilizamos hoje na cosmologia. Claro que existem outros modelos cosmológicos,
mas esse é o modelo que atualmente melhor se encaixa com as observações, incluindo as observações da radiação cósmica de fundo. Então, eu vou contextualizar a cosmologia desde a antiguidade, brevemente, até os resultados que nós temos hoje, resultados recentes. Então, a gente começa lá na antiguidade clássica, com Aristóteles. O ser humano olha para o céu há milênios em busca de respostas, e os primeiros modelos cosmológicos começaram a surgir, ou pelo menos aquele que perdurou por mais tempo, foi o modelo de Aristóteles, com algumas modificações posteriores de Ptolomeu, por exemplo. Para Aristóteles, o universo ele é composto de 2 mundos: o sublunar, abaixo da esfera da Lua, que sofre mudanças e transformações, e é composto por água, ar, terra e fogo, como vocês podem ver na figura ao lado. Nós temos a Terra no centro do universo, e nós temos os corpos celestes que orbitam ao redor da Terra. E o mundo supralunar, que é acima da esfera da Lua, que contém, né, a esfera das estrelas fixas, e é um mundo imutável e perfeito. Essa ideia também vem muito da filosofia do Platão, né, de um mundo supralunar, perfeito e imutável, no qual os objetos celestes descreveriam, né, movimentos circulares uniformes. Então, essa cosmologia desenvolvida por Aristóteles também se baseava muito na filosofia de Platão. Mais tarde, né, em 85 depois de Cristo, já, né, no Império Romano do Ocidente, quando o Ptolomeu, nascido no Egito, mas, claro, com fortes influências gregas e parte, né, cidadão romano, ele começou a estudar o céu também, e seguindo o modelo aristotélico, ele precisava salvar alguns fenômenos. Então, ele escreveu um tratado em astronomia chamado Almagesto, e ele queria salvar, por exemplo, o movimento retrógrado dos planetas. Né? Quando a gente olha para o céu, a gente vê os planetas se movimentando em uma direção, de repente ele volta na direção oposta e continua a seguir na mesma direção anterior. E esse movimento não era explicado. Então, Ptolomeu, ele lança mão desses epiciclos, que são esses pequenos círculos ao redor do deferente. Então, a Terra continua ali no centro da órbita, não no centro mesmo, mas um pouquinho deslocada do centro, né, que é para explicar esse movimento dos planetas. Então, os planetas giram em epiciclos ao redor da Terra, os planetas, os corpos celestes. E essa engenhoca conseguiu salvar os fenômenos e explicar muito bem as observações do céu e fazer previsões da posição dos planetas no céu. Então, eu vou colocar para vocês o vídeo, vocês conseguem ver como essa engenhoca salvou os fenômenos. Então, agora, a bolinha branca, lá atrás, seria o movimento dos planetas no céu. E o movimento real seria esse movimento aí da bolinha vermelha ao redor do epiciclo, que gira ao redor da Terra. Então, e claro, também Ptolomeu tentou manter viva a filosofia de Platão. Todos os corpos celestes ainda se movem em movimentos circulares uniformes. Então, o fenômeno foi salvo, assim como a filosofia de Platão e a cosmologia de Aristóteles. Mas ainda tínhamos um problema com esse modelo. Por que os orbes celestes não caem sobre nossas cabeças? Né? De acordo com a física de Aristóteles, o lugar natural desses corpos seria cair, né? E eles permanecem no céu. Então, para resolver esse problema, Ptolomeu criou abóbadas celestes de cristal que seguravam os corpos celestes no céu e impedia que eles caíssem sobre nossas cabeças. Então, como vocês podem ver nas figuras, esse é o modelo que perdurou por aproximadamente 1.500 anos,
durante toda a Idade Média, inclusive que foi corroborado pela Igreja Católica, então, e ensinado nas universidades medievais. Mas no século XV e no século XVI começa a grande revolução no estudo da astronomia e principalmente aí no estudo da cosmologia. Então, a primeira grande revolução veio com Copérnico, que encontrou uma maneira mais eficiente de explicar o movimento dos corpos celestes, colocando o Sol no centro do cosmos e os planetas girando ao redor do Sol. Então, Copérnico foi a primeira grande figura na mudança da nossa visão de universo. Em seguida, nós vemos Kepler e Tycho Brahe, que andaram de mãos dadas durante praticamente boa parte da vida deles. Tycho Brahe era um dos maiores astrônomos observacionais de seu tempo, fez várias medições do céu, precisas, com os instrumentos que ele tinha disponível, e usando esses dados do Tycho Brahe, o Kepler conseguiu finalmente solucionar o problema da órbita dos planetas e mostrar que os planetas giram em elipses. E contemporâneo, né? Não conterrâneo, quase contemporâneo de Kepler, tinha Galileu, na Itália, que apontou um telescópio para o céu pela primeira vez e mostrou que a Lua possuía crateras, montanhas, ou seja, a Lua não era uma esfera perfeita. Então, a partir daí, começou a cair a ideia da cosmologia pregada por Aristóteles. E não só isso, ele observou também luas em outros planetas, ou seja, outros satélites que orbitavam outros planetas. Então, começou uma mudança de visão a respeito do nosso universo. Claro que sofreu fortes resistências da igreja na época, mas aos poucos as evidências foram se tornando inquestionáveis. Em seguida, o Newton, que foi um grande, não só físico, era filósofo natural, que se chamava na época, né? Que era uma área do conhecimento bastante integrada, e o Newton fez isso muito bem. É um outro grande nome da história da ciência e da história da cosmologia. O Newton, ele contribuiu não só em física, mas também em matemática, em alquimia. Então, ele meio que fez de tudo, o Newton. E a grande contribuição para a cosmologia foi, claro, a lei da gravitação universal. E no século XX, nós tivemos a segunda grande revolução com Albert Einstein, que acredito ser o mais célebre cientista do século passado, e ele desenvolveu a teoria da relatividade ali na década de 1910, tá? Então, relatividade especial e depois relatividade geral, que é uma nova teoria para a gravitação, né, que estende os conceitos da teoria newtoniana. A partir do desenvolvimento da teoria da relatividade geral, então, o matemático russo Alexander Friedmann, ele, debruçado sobre as equações de Einstein, encontra 3 possíveis soluções para o universo, que é esse gráfico que vocês estão vendo aí abaixo. Então, ou o universo se expandiria, pararia a expansão e voltaria a se contrair, ou ele se expandiria continuamente, que são as 2 curvas acima, a verde e a vermelha. Mas Einstein não ficou satisfeito com essa solução que o Friedmann encontrou, porque na época acreditava-se que o universo era estático. A maioria dos físicos acreditava que o universo não era dinâmico. E o próprio Einstein, uma mente tão brilhante, deixou ser levado pelas ideias de seu tempo e não pensou além e recusou a ideia de um universo dinâmico que vinha das suas próprias equações. Então, ele introduziu o que a gente chama de constante cosmológica nas equações, para manter o universo estático. Então, atuaria como uma antigravidade, né, para manter o universo estático, porque a matéria tende a se aglomerar. E a gente sabe que a quantidade de matéria
define a curvatura do espaço e essa geometria define a dinâmica do universo. Essa é uma das frases mais famosas da teoria da relatividade geral. Então, a partir das equações, da solução das equações de Einstein, pelo Friedman, como a gente viu, a gente consegue entender a dinâmica do universo e, a partir disso, nós podemos também ter ideia a respeito da geometria do universo. Então, se a densidade do universo ela for menor que uma certa densidade especial, o universo vai se expandir indefinidamente, vai ter uma curvatura negativa, semelhante à sela do cavalo, que é a primeira figura no topo. Se o universo tiver exatamente essa densidade especial, o universo também vai se expandir indefinidamente, tendendo a parar essa expansão, e terá curvatura zero, ou seja, um universo plano, globalmente plano. E se a densidade do universo for maior que essa certa densidade especial, nós teremos um recolapso, né? O universo vai se expandir até um certo ponto e voltar a se contrair. Ele terá curvatura positiva, como uma bola de futebol. Esse é o famoso Big Crunch, que é bem famoso aí na divulgação científica, na ficção científica. E essa quantidade especial de matéria que define o universo plano estabelece o que nós chamamos de densidade crítica. Para resolver as equações de Einstein, o Friedman ele assumiu alguns princípios, né? Uma das coisas que ele assumiu é que o universo é homogêneo e isotrópico em grandes escalas. Isso é muito importante a gente entender, porque nós vamos ver isso mais adiante com as observações. Então, o que é um universo homogêneo? O que seria uma figura homogênea? A figura da esquerda, dos tijolinhos vermelhos, seria uma figura homogênea, mas não isotrópica. Ou seja, é igual para qualquer lugar, mas não é igual em todas as direções. A figura da direita é o contrário, seria uma figura isotrópica, mas não homogênea. Ou seja, é igual para todas as direções que se olhe, mas não é igual em todos os lugares. No caso do universo, assumimos que ele é homogêneo e isotrópico em grandes escalas. Ou seja, em poucas palavras, não existe uma posição privilegiada no universo. E a partir dessas equações, a partir desses conceitos, nós conseguimos e começamos a falar sobre cosmologia efetivamente. Então, a cosmologia moderna, nós começamos a falar, pensar sobre ela de maneira científica após a formulação da relatividade geral. Então, com esse desenvolvimento, vários físicos começaram a trabalhar no universo como um todo, na dinâmica do universo. E as perguntas que moveram esses estudos foram: o universo teve um início? O universo terá um fim? Como o universo evolui com o passar do tempo? Essas são as perguntas principais de um estudo em cosmologia, digamos assim. E isso começou um debate muito grande acerca do tamanho do universo. Então, dois físicos, o Harold Shapley e o Herbert Curtis, começaram a discutir sobre o tamanho do universo. Em 1920, aconteceu o que a gente chama de um grande debate no encontro da National Academy of Science, em Washington, e eles discutiam exatamente sobre o tamanho do universo. O Shapley dizia que o universo era formado por uma única grande galáxia, a nossa. E Curtis dizia que não, que o universo era formado por várias galáxias como a nossa. E se vocês repararem, isso foi na década de 1920, ou seja, nos tempos dos nossos avós, talvez, a gente não sabia se o universo era a nossa galáxia ou se o universo era maior. Então, a história da cosmologia moderna é muito recente.
Em 1924, o astrônomo Hubble, o mesmo que dá nome ao telescópio óptico que está no espaço da NASA, ele munido com o mais poderoso telescópio da época, ele identificou estrelas muito afastadas de nós e calculou que elas deveriam estar a uma distância muito maior do que o proposto por Shapley para a Via Láctea. Hoje nós sabemos que essas estrelas fazem parte da galáxia Andrômeda. Então, em 1924, nós percebemos que o universo era muito maior do que a gente podia imaginar. Em 1929, Hubble, mais uma vez, surpreendeu o mundo com uma descoberta fundamental. Na vizinhança da Via Láctea, a maioria das galáxias exibiam velocidades que evidenciavam que elas estavam se afastando de nós. Quanto mais longe estava a galáxia da Via Láctea, mais rápido ela parecia se afastar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o universo é realmente dinâmico. O universo, ele não é estático. Quando essa descoberta aconteceu, o Einstein falou que a constante cosmológica foi o maior erro de sua vida. E Friedman estava certo. Mas ele morreu de febre tifoide sem saber desse resultado. Então, a gente sabe que o universo está em expansão no final da década de 1920. Então, as pessoas começaram a pensar se fizermos uma linha do tempo para o passado. Como que será o universo? Se o universo está em expansão, olhando para o passado, ele vai ser cada vez menor, cada vez mais quente e cada vez mais denso. Então, essa é a semente que germinou no modelo cosmológico padrão, ou modelo do Big Bang, que é como é mais conhecido por aí. Então, na década de 1930, o padre belga Georges Lemaitre, professor da Universidade Católica de Louvain, já formulava um modelo no qual o universo evolui a partir de um tempo inicial definido, que ele chamou de átomo primordial. Nesse estágio, os constituintes do universo estariam confinados nesse espaço extremamente pequeno, resultando em uma alta densidade e uma alta temperatura. Quase 2 décadas depois, o trabalho de Lemaitre foi retomado pelo físico ucraniano, o George Gamow, que é o primeiro dessa lista de fotos. A sopa primordial seria formada por nêutrons, elétrons e prótons imersos em radiação em um estado inicial de alta temperatura e densidade. Mais tarde, ele contou com a ajuda de outros colaboradores, né? Entre eles os físicos americanos Ralph Alpher, Robert Herman e o alemão Hans Bethe, e eles calcularam os processos nucleares possíveis nesse mar de partícula e radiação. E, para nossa felicidade, eles concluíram que alguns elementos químicos poderiam sim ser formados a partir da interação dessas partículas. Ou seja, um modelo simples de universo que conseguiu gerar algumas dos elementos, das partículas que nós conhecemos. O modelo fez previsão da abundância de hidrogênio e hélio que o universo deveria ter. E esses números foram comparados, né, hoje com a quantidade dos elementos observados nas estrelas, e ele foi bem sucedido. O modelo que eles propuseram não foi capaz de explicar a abundância de elementos químicos mais pesados, como, por exemplo, o carbono. Mas a gente sabe que 99% da matéria bariônica, ou seja, da matéria comum do universo, ela é formada de hidrogênio e hélio. Então, o modelo foi bem sucedido. E com o passar do tempo, percebeu-se que esses elementos mais pesados poderiam ser formados em outro estágio da evolução do universo após a formação das primeiras estrelas e como resultado da queima de seus combustíveis iniciais. Então, essa tabela periódica é para vocês terem uma ideia de onde surgem os elementos no universo. Então, o hidrogênio
e o hélio seriam do Big Bang, a nucleossíntese primordial proposta pelo Gamow lá na década de 1940. A parte laranja que vocês estão vendo é a colisão de estrelas de nêutrons. Estrelas de nêutrons é o estágio final da evolução de uma estrela muito massiva, né? A morte de uma estrela muito massiva resulta numa estrela de nêutrons. Em amarelo, nós temos a morte de estrelas de baixa massa. Em verde, a explosão de estrelas massivas, que seria uma supernova. E em azul, a explosão de anãs brancas. Anãs brancas também é o estágio final da evolução de uma estrela pouco massiva nesse caso. O Sol teria como o fim da sua vida seria na forma de anã branca. Então, praticamente, toda a tabela periódica vem das estrelas, né? Como dizia Carl Sagan, nós somos feitos de poeira de estrelas. Então, recapitulando, essa simples teoria, a princípio, é a teoria do Big Bang, que a gente conhece e que nós chamamos hoje de modelo cosmológico padrão. Então, a teoria do Big Bang, baseada nas soluções encontradas por Friedman para as equações de Einstein, é considerada hoje como o modelo cosmológico padrão, salvo algumas exceções, que eu vou mencionar para vocês mais adiante. Então, em um tempo finito do passado, o universo era muito quente e muito denso. E desde então, ele vem se resfriando devido à expansão. E nós temos evidências observacionais que corroboram o modelo do Big Bang. Mas antes de seguir para essas observações, nós temos que não voltar no tempo, mas voltar um pouquinho, ali um pouco antes de Gamow, porque nessa época tiveram algumas observações inesperadas que vão ser adicionadas futuramente ao modelo cosmológico padrão. Lembra que eu falei, esse é o modelo do Big Bang, salvo algumas extensões. Então, uma das extensões é exatamente essa descoberta feita pelo físico Fritz Zwick na década de 1930. Ele foi observar o movimento das galáxias dentro do aglomerado de Coma e ele notou algo bastante inesperado. O que a gente espera? A gente espera que os corpos celestes se movimentem assim como no nosso sistema solar e assim como previsto pela teoria do Newton. Tá? Quanto mais próximo do Sol, mais rápido o planeta gira ao redor do Sol. Quanto mais afastado do Sol, mais devagar ele gira ao redor do Sol. Assim como nessa animaçãozinha. Então, nós esperávamos que a velocidade orbital do planeta ou do objeto diminuísse quanto mais afastado do centro ele estivesse. Mas não foi isso que Zwick observou. No aglomerado de Coma, assim como acontece no sistema solar, as galáxias giram ao redor do centro do aglomerado. Quanto mais afastado do centro a galáxia está, esperava-se que ela tivesse uma velocidade orbital menor. Mas ele calculou que, na verdade, essa velocidade orbital é praticamente constante, independentemente da distância ao centro. E a gente chama isso aqui a curva, né? A gente vai chamar de curva de rotação das galáxias. Nós vemos que o que foi medido são esses pontinhos amarelos e azuis, e o esperado é a curva pontilhada. E para explicar esse fenômeno, de acordo com a física que a gente conhece, está faltando massa nesse aglomerado para manter todos esses objetos unidos. Onde está essa massa invisível, essa matéria invisível? Então, para vocês terem uma ideia bem simples, então aqui seria uma galáxia. Então, as estrelas giram ao redor do centro da galáxia. À esquerda é o que a gente esperava obter, né? Que a velocidade orbital diminui com relação à distância ao centro.
E na direita é a realidade. Ela gira, as estrelas giram ao redor do centro da galáxia com a mesma velocidade praticamente, independentemente se elas estão próximas ao centro ou mais afastadas do centro. E essa matéria invisível é exatamente o que nós chamamos de matéria escura, tá? Então, mas existem outras evidências para a existência da matéria escura no universo. Essa não é a única. Uma outra evidência é exatamente essa figura que eu estou mostrando para vocês. Bem, a gente sabe, através da teoria da relatividade geral, que um campo gravitacional altera a trajetória da luz. A gente chama isso de lente gravitacional, como vocês estão vendo na figurinha acima ali. E a figura que vocês estão vendo é uma figura obtida pelo telescópio Chandra, da NASA, e é um choque entre dois aglomerados de galáxia, que é chamado de aglomerado bala, porque tem essa forma de projétil no aglomerado. O que a gente está vendo aí? Nós sabemos que a maior parte da massa do aglomerado é composta por gás. O gás está representado em rosa, mas a maior parte da massa do aglomerado não está localizada na região em rosa, mas sim na região em azul. E nós sabemos isso através de medidas de lente gravitacional da luz das galáxias distantes. Então, nós não enxergamos nada nessa região. E quando eu falo enxergar, é em nenhuma frequência do espectro eletromagnético. Então, é uma evidência indireta, muito forte, da existência dessa matéria escura. O que é essa matéria escura? Nós não sabemos o que é. Existem candidatos à matéria escura, teorias de matéria escura, mas nós não temos nenhuma evidência direta da partícula da matéria escura, caso ela seja uma partícula, que é o que eu acredito e que muitos físicos acreditam, que seja uma partícula devido às características e devido à cosmologia também, mas tem pessoas, outros físicos, que acreditam que pode ser uma modificação na teoria da gravidade. Mas isso não explicaria, por exemplo, essa observação do aglomerado bala. Resumindo, não sabemos o que é matéria escura, mas ela faz parte do modelo cosmológico padrão, e vocês vão entender por quê. Então, em 1965, dois astrônomos, Penzias e Wilson, estavam coletando dados no seu telescópio sobre a galáxia. Eles estavam estudando a emissão da galáxia lá nos Estados Unidos, e eles obtiveram um ruído no telescópio, um ruído na antena, que eles não sabiam de onde vinha, um ruído insistente. Se vocês verem as entrevistas deles na internet, eles falam que tentaram limpar o telescópio, que pensavam que eram pombos no telescópio, porque esse ruído permanecia. Seria como se fosse uma estática lá no instrumento deles, que não ia embora. Então, nessa mesma época, Robert Dicke também previu que se o Big Bang havia ocorrido, então o universo estaria imerso em radiação. Vocês lembram, né? Lá no Gamow, que o universo primordial era um mar de partículas e radiação. Então, a gente já sabe disso desde a década de 1940. E esse cara, que era um professor lá de Princeton, ele estava convencido a projetar um experimento para testar essa hipótese, para medir essa radiação, quando ele foi contactado por Penzias. Depois de escutar a respeito da descoberta de Penzias e Wilson, ele se virou para os seus colegas, que incluía o Jim Peebles, que foi o Prêmio Nobel de Física em 2019, e disse, well, boys, we've been scooped, que é, tipo, passaram a perna na gente. Não sei se tem uma expressão assim em espanhol. Então, em 1965, Arno Penzias e Robert Wilson descobrem a radiação cósmica de fundo de maneira puramente acidental. E por isso, eles ganharam o Prêmio Nobel de Física na década de 1970.
Então, nós estamos aí com uma visão bem interessante já do modelo cosmológico padrão. Esse aí já é uma figura um pouco melhor do que a primeira figura que eu mostrei para vocês, uma figura mais detalhada. Então, vamos voltar no tempo para os primórdios do universo, que seria a parte laranja dessa figura, na cor laranja. Então, nós temos matéria, representado pelas bolinhas, né? Elétrons, prótons e nêutrons, imersos em radiação. A radiação são os fótons, né? Que é a partícula de luz da onda eletromagnética, que são as setinhas. Então, matéria e radiação estavam acoplados no universo primordial. Tudo que acontecia com a matéria era sentido pela radiação e vice-versa, porque os átomos não conseguiam se formar. Quando um próton capturava um elétron para formar um átomo, o fóton chegava, colidia com ele e ionizava. A temperatura era muito alta e o universo era muito denso nessa época. O universo foi se expandindo, foi se resfriando, até que finalmente os átomos puderam se formar, os átomos de hidrogênio neutro, os átomos neutros estáveis conseguiram se formar com a expansão e o resfriamento, e assim os fótons, a radiação, pôde viajar livremente pelo universo. Isso aconteceu em aproximadamente 380 mil anos após o Big Bang, e esse período é chamado de período da recombinação, quando os átomos se formam pela primeira vez, e a superfície no qual isso acontece é chamada de superfície de último espalhamento. Então, esses fótons da radiação cósmica de fundo dessa época, de 380 mil anos após o Big Bang, é o que a gente mede hoje, quando a gente aponta o nosso telescópio, nosso radiotelescópio para o céu, que seria o que Penzias e Wilson mediram, né? Que eles mediram. Mas tem um porém. Eu falei para vocês lá no início da palestra que a gente assume um universo homogêneo e isotrópico em grandes escalas. Mas o universo não pode ser completamente homogêneo. Se o universo fosse completamente homogêneo, nós não teríamos as estruturas. Nós não teríamos galáxias, planetas. Então, esperávamos flutuações na temperatura da radiação cósmica de fundo no céu, que representam flutuações de densidade no universo primordial, para explicar a formação das estruturas. Então, nós esperávamos isso, e vários experimentos começaram a ser projetados para tentar medir essas flutuações de temperatura na radiação cósmica de fundo. Em 1989, o COBE foi lançado, que é um experimento da NASA, e ele mediu pequenas flutuações de densidade, pequenas flutuações de temperatura, que correspondem a flutuações de densidade lá no universo primordial, da ordem de uma parte em 100 mil. Então, que é essa figura primeira que vocês estão vendo. A figura do meio já é um outro satélite, o satélite WMAP, que foi lançado em 2001, também pela NASA. Em 2009, o Planck, que é a terceira figura. Vê que houve um progresso na sensibilidade dos instrumentos com o passar dos anos, e o Planck nos proporcionou medidas muito mais precisas da radiação cósmica de fundo do que o COBE muitos anos antes. E por isso, esses dois pesquisadores, George Smoot e John Matter, ganharam o Prêmio Nobel de Física em 2006, pela descoberta das flutuações de temperatura na radiação cósmica de fundo, e também por mostrar que a radiação cósmica de fundo é o corpo negro mais perfeito da natureza. Então, essa é a nossa fotografia do universo primordial. Essa é a radiação cósmica de fundo, é um mapa real do céu do satélite Planck. A diferença de cor é exatamente essa variação na temperatura de uma parte em 100 mil, né? Vemos regiões frias em azul e regiões quentes em vermelho. A partir deste mapa da radiação cósmica de fundo, nós conseguimos extrair várias informações
a respeito do universo, da dinâmica, da composição, da idade. E a partir deste mapa, nós extraímos o que nós chamamos de espectro de potência, que representa a magnitude da variação da temperatura por escala angular. Escala angular é regiões maiores e regiões menores no céu, tá? Então, nós pegamos realmente a magnitude, a correlação entre temperaturas de acordo com o tamanho das regiões quentes e frias no céu. E só para vocês terem uma ideia breve, então, quando nós estamos falando da parte esquerda do gráfico, do espectro de potência, né, nós estamos vendo regiões grandes no céu. Quanto mais à direita desse espectro de potência a gente está vendo regiões menores no céu, estamos correlacionando regiões menores no céu. E por que isso é importante? Então, eu vou falar brevemente, só para vocês entenderem como que a gente faz cosmologia a partir da radiação cósmica de fundo e do espectro de potência. Então, nós temos o espectro de potência previsto pelo modelo cosmológico padrão, pelas equações, pela parte teórica, pela física teórica. Nós temos esse modelo que prevê esse espectro de potência, ele tem uma cara. Mas o espectro de potência obtido a partir do mapa do céu tem uma outra cara, que é o espectro real do céu, do universo, né? E da natureza. Então, nós comparamos o espectro obtido teoricamente, matematicamente, pelo modelo, e o espectro da observação do céu. E como isso nos dá informação a respeito do universo? No nosso modelo teórico, nós temos parâmetros livres que nós podemos ajustar para que o nosso espectro de potência teórico fique perfeitamente ajustado, digamos assim, com o espectro de potência observado. Então, por exemplo, quando nós mudamos a quantidade de matéria bariônica, que é a matéria normal, que nós conhecemos dos átomos da tabela periódica, ela varia a altura dos picos desse espectro de potência. Quando nós variamos a quantidade de matéria escura, ela também varia a altura dos picos, a posição dos picos. Então, nós ajustamos nosso espectro teórico com o nosso espectro observado. E esse é o resultado do satélite Planck. Então, é um casamento, digamos assim, perfeito quase, entre modelo e observação. Isso nos diz por que o modelo cosmológico padrão, o modelo do Big Bang, é chamado, né, de modelo cosmológico padrão. Ele é muito eficiente em explicar os dados observacionais. Então, nós vemos que os pontinhos são os dados, o espectro de potência obtido a partir do mapa real do céu, e a curva verde é o nosso modelo teórico, tá? Baseado aí nas equações de Einstein, no universo homogeneisotrópico, tudo que eu venho explicando para vocês. Então, esse resultado é de fundamental importância para determinar a origem, a evolução e o destino do universo. Então, eu vou falar só brevemente sobre esse assunto, porque eu acho que eu já estou me estendendo bastante, mas só para vocês terem uma ideia de como nós tiramos esses resultados, nós conseguimos obter esses resultados. A partir dos picos, da altura dos picos da radiação cósmica de fundo, desse espectro de potência, nós sabemos que o universo ele é plano. Então, lembra que eu dei para vocês várias opções de universo? Pois com os dados da radiação cósmica de fundo, nós concluímos que o universo deve ser plano, tá? Então, o universo plano, dominado por matéria, está descartado com um alto grau de confiança por limites impostos por outros experimentos, que incluem análises de outros observáveis, como, por exemplo, os aglomerados de galáxia. E eu também mencionei para vocês que um universo plano necessita de uma densidade especial, que é a densidade crítica. Então, a densidade do universo é a densidade crítica e nós vivemos
no universo plano. Nós sabemos disso exatamente através dos dados da radiação cósmica de fundo. Então, o universo plano dominado por matéria, ele está descartado pelos dados. A gente vê aí do lado direito que nós temos algumas curvas de contorno que não precisa entrar nos detalhes, mas nós vemos que o universo dominado por matéria seria um universo, a intersecção entre essas duas curvas, né? O universo plano, que é o flat, que seria a diagonal, dominado por matéria, que está lá embaixo, mass density, a gente coloca 1, né? Então, essa intersecção, ela está muito fora dos contornos obtidos por experimentos. A gente vê supernova, aglomerados e a própria radiação cósmica de fundo estão completamente fora. Então, um universo plano, dominado por matéria, está descartado. Mas se o universo não é dominado por matéria, qual é a componente que falta, né? E como isso impacta a evolução do universo? Então, em 1998, esses 3 astrônomos aí que representaram, né, um grupo enorme de astrônomos numa campanha mesmo para medir a supernova tipo 1A, que é o Adam Reyes, o Sol Perlmutter e o Brian Schmidt, eles... Vamos voltar um pouquinho, vamos explicar o que é uma supernova tipo 1A, mas bem rapidinho, só para esclarecer. A supernova, como eu mencionei, é uma explosão de uma estrela supermassiva no final da sua vida. A supernova tipo 1A é um tipo especial de supernova que acontece a explosão de uma anã branca, quando ela acreta a matéria de uma companheira e atinge um limite que ela pode atingir, que a gente chama de limite de Chandrasekhar, e ela explode. Essa explosão, a gente acredita que a gente entende muito bem os mecanismos físicos que levaram a essa explosão. Então, a gente conhece a luminosidade dessa explosão e a gente, por isso, consegue calcular a distância. Mapeando a distância dessas muitas supernovas tipo 1A, a gente chegou à conclusão que o universo está se expandindo de maneira acelerada, tá? Então, lembra que eu falei que o universo plano tende a parar a expansão? Pois é, tudo caiu por terra. Então, em 1998, parece que o universo está se expandindo de maneira acelerada e o universo é plano se expandindo de maneira acelerada. E o que causa essa expansão acelerada? É o que chamamos de energia escura. O que é essa energia escura? Não sabemos. Nós dizemos que existem vários candidatos à energia escura. Um dos candidatos é exatamente a constante cosmológica que o Einstein descartou, e então ele não estava tão errado como ele pensava, mas é um dos candidatos à energia escura. Mas nós não sabemos o que é. Existem vários candidatos, incluindo modificação na teoria da gravidade. E por isso, eles ganharam o Prêmio Nobel de Física em 2011. Então, qual que é a composição do universo? O universo é formado em 69% aproximadamente de energia escura, que nós não sabemos o que é, 25% de matéria escura, que nós não sabemos o que é, e apenas 5% de matéria atômica, que é a matéria da qual somos formados, da matéria que nós conhecemos. Nós não sabemos os constituintes do universo, mas isso não impede que nós conheçamos a dinâmica do universo. Então, como eu falei para vocês, as extensões ao modelo do Big Bang, que hoje nós chamamos de modelo Lambda-CDM, ou seja, CDM vem de Cold Dark Matter, que é matéria escura, tá? Que é essa matéria faltante, e nós temos evidências da matéria escura na curva das galáxias, no aglomerado Bala e na radiação cósmica de fundo. A energia escura, que nós temos como principal candidato a constante cosmológica do Einstein, que atuaria, né, como uma antigravidade, e faria com que o universo se expandisse aceleradamente, que a gente representa pela letra lambda, letra grega, e nós temos evidências para a energia escura, como supernova e a radiação cósmica de fundo. Então, nós chamamos, por essa razão, o modelo do Big Bang, hoje, de modelo Lambda-CDM.
Claro que nós temos também alguns problemas nesse modelo do Big Bang, que eu não vou entrar em detalhes porque não dá tempo, já estou falando há quase 1 hora, mas temos um problema chamado problema do horizonte, problema da planura, porque para o universo ser plano, lembra que eu falei para vocês que tem que ter essa densidade especial? E hoje nós medimos essa densidade especial, mas o universo tem aproximadamente 14 bilhões de anos. O ajuste fino da densidade no universo primordial tem que ter sido muito, muito grande para que hoje nós medíssemos no universo a densidade crítica. Né? Mesma coisa que você tentar acertar um dardo no alvo a quilômetros de distância. Qualquer desvio na sua mão, você vai errar feio o alvo. Então, a gente precisa de um ajuste fino muito, muito grande no universo primordial. Isso é um problema no modelo. Então, a planura, o horizonte, que é um outro problema, que também que diz respeito à temperatura da radiação cósmica de fundo, que é bastante isotrópica no céu, mesmo em regiões que não estavam conectadas casualmente no universo primordial. E para explicar esses problemas, para tentar explicar esses problemas, nós temos a inflação cósmica, tá? Que não tem evidências diretas, ela resolve os problemas, mas nós não temos ainda evidências diretas de que essa inflação cósmica aconteceu. O que diz a inflação cósmica? Que o universo ele passou por um período de expansão exponencialmente acelerada lá nos seus primórdios, e isso explicaria que regiões que hoje parecem desconexas estavam conectadas, né, no universo primordial. E também explica o problema da planura, como se fosse, por exemplo, uma formiguinha andando num balão. Se você estica muito o balão, para ela parece que é plano, né? Então, a inflação cósmica, dessa maneira, tenta explicar esses problemas, mas nós não temos evidência direta de que ela aconteceu ainda. Então, eu gosto de falar que nós estamos na era de ouro da astronomia, né? Nos últimos 10 anos, nós tivemos 6 prêmios, o Prêmio Nobel para Astronomia, então, mais da metade dos prêmios foram para nós, então, nós realmente estamos vivendo aí a era de ouro da astronomia. Importante mencionar também que em 2020, a 4ª mulher da história ganhou o Prêmio Nobel, Andrea Ghez, pelo estudo do buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia. E as perspectivas para o futuro, para encerrar, são várias. Vários experimentos estão sendo projetados e lançados para estudar o universo distante, estudar cosmologia. Um deles é o ALICE-CPT, que eu faço parte, né, que é um experimento chinês que está sendo construído na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e vai ser transportado para o Himalaia em breve e vai medir radiação cósmica de fundo. Como eu falei, a inflação ainda não tem medidas diretas de que ela realmente aconteceu, mas esse período inflacionário, ele deixa uma impressão na radiação cósmica de fundo, uma impressão muito pequena, e é isso que as pessoas estão procurando no futuro próximo. Tem experimentos no Polo Sul, experimentos no Atacama, procurando por essa assinatura, essa pequena assinatura da inflação na radiação cósmica de fundo. E o ALICE-CPT também estará procurando por isso, porque quem medir ganha o Prêmio Nobel. Se medir, se não medir, temos problemas no modelo ou temos que começar a botar a cabeça para funcionar com novos modelos. E o Bingo, que é um experimento que tenta entender a natureza da energia escura. É um experimento liderado pelo Brasil, com participação da China, que eu também faço parte, e que vai ser construído lá na Paraíba. Não sei se vocês conhecem, lá no Nordeste brasileiro. E ele quer medir também aí, quer tentar elucidar o problema da energia escura. Mas tem vários experimentos, o Euclide, um experimento europeu que vai ser lançado em breve também para medir, tentar entender matéria escura e energia escura, um satélite, o James Webb,
que vai ser lançado também, muito se fala sobre ele, para entender também um pouco sobre esses primórdios do universo, que a gente chama a região de reionização e Dark Ages, né? Então, muitas perspectivas mesmo para o futuro. O Japão vai lançar em breve o Lightbird, que é um satélite também de radiação cósmica de fundo. Muita coisa está acontecendo na astronomia e na cosmologia, então temos muitas perspectivas para o futuro. Então, para quem quiser saber um pouquinho mais, esse é o meu livro, O Universo Escuro. Eu deixei disponível na minha página da web para baixar, mas está em português. Então, se vocês conseguirem ler em português, eu acho que ler é mais fácil do que entender, né? Falado. Mas está lá disponível e também pode ser comprado na Amazon, o e-book. E esses são as minhas redes sociais, os canais, para quem tiver interesse. Infelizmente, só estou falando em português ainda também, mas se quem quiser aprender o português e a física, estão todos convidados para seguir o canal e assistir aos vídeos. É isso, gente. Muito obrigada. Gracias. ¡Wow! ¡Cuánta información!, ¿no? Qué maravilloso, porque no sé si tienen la misma sensación que yo, pero en nuestra formación en física, lamentablemente no hay tiempo, ¿no?, para abordar tantos temas interesantes como estos de la cosmología. Entonces me parece que vino bárbara esta presentación, porque nos dan muchos insumos para seguir discutiendo estos temas. Principalmente creo que a Jorge, ¿no?, como profesor de física moderna, me parece que no sé, me está escuchando, y le da pie para relacionar. Sí, te escucho. Viste que nuestra formación en física, yo justamente le comentaba a Larisa el otro día, tiene un debe con ese tema de la cosmología. No se profundiza mucho, entonces tenemos que aprovechar estas instancias de divulgación científica justamente para aprender más de eso, ¿no? No sé qué opinan mis compañeros. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Paula. Además, el aporte de Larisa es doble, ¿no? Primero, por el resumen que hizo, que fue una condensación maravillosa de los avances sobre la astrofísica en los últimos años. Y por otro lado, la experiencia de ella como científica, ¿no? Que me parece fundamental para motivar a los estudiantes a pensar en el futuro. Sin duda. Larisa, te quiero hacer una pregunta. Yo vi que hiciste una diferencia entre materia oscura y en algún momento hablaste de materia invisible. ¿Es a propósito la diferencia o tenés alguna connotação distinta em los términos? Ou... Não, na verdade, nós chamamos de matéria escura, mas eu gosto de chamar de matéria invisível, porque matéria escura nos dá uma falsa impressão de que ela pode absorver ondas eletromagnéticas, e a matéria escura, ela não interage com a radiação eletromagnética. Então, quando eu falo em divulgação científica, eu normalmente chamo de matéria invisível, mas o termo que a gente usa é matéria escura mesmo. Mas pode dar uma falsa impressão, porque a matéria escura não interage com a radiação eletromagnética. Vamos a leer algún comentario. Richard tiene una pregunta. ¿Por qué el mapa de la radiación no es uniforme? ¿En qué momento, Richard? En el mapa cuando estaba mostrando el fondo de microondas, de radiação de fundo. Então, ela não é uniforme. Quando a gente mediu pela primeira vez, era uniforme, né? Mas, como eu mencionei, nós esperávamos que ela não fosse completamente uniforme, porque nós temos as estruturas no universo. E como a gente explica essas flutuações de densidade lá no universo primordial? Então, aí entra a matéria escura também dentro do modelo cosmológico padrão.
o universo primordial era composto de matéria, prótons, elétrons, radiação, fótons e matéria escura. E a matéria escura fazia poços de potencial que os fótons da radiação cósmica de fundo, eles caíam nesses poços de potencial e sofriam, ou seja, eles ficavam em regiões mais quentes, né? Regiões mais frias fora desses poços de potencial. Mas existia também uma briga, né, entre pressão de radiação e a gravidade, que causava essas oscilações que nós vemos que causa do espectro de potência, que nós chamamos de ondas acústicas. Então, na verdade, a gente explica essas flutuações na radiação cósmica de fundo devido à matéria escura presente também lá no universo primordial e, na verdade, voltando ainda mais no tempo, seriam flutuações quânticas no universo primordial que foram aumentadas, digamos assim, na inflação cósmica, e nós observamos na radiação cósmica de fundo devido a esses poços de potencial de matéria escura. Eu não entrei nos detalhes, porque seria outra palestra. A próxima. A próxima, com certeza. Larissa, el radiotelescopio Bingo, ¿está en proyectos todavía o ya hay alguna... ¿Sigue en proyecto de construcción o ya está construido y todavía no empezaron las observaciones por la pandemia? ¿Cómo está la situación? Ainda não começamos, nós já temos um protótipo de antena, né, da corneta, lá no norte, no nordeste do país, mas ele ainda não começou a coletar dados, o telescópio Bingo mesmo. A previsão da última reunião que eu sei será para meados do ano que vem. Nós vamos ter com um número reduzido de cornetas, porque o baseline do experimento são 28 cornetas, mas eu acho que até o meio do ano que vem, talvez tenhamos metade dessas cornetas funcionando. Mas ainda estamos trabalhando só na pipeline do experimento. Larissa, una pregunta. ¿Es posible que parte de esa información que se está buscando no haya llegado aún? Es decir, que exista un atraso en la información debido a que los diferentes modelos, ¿sí?, proponen diferentes velocidades de expansión, acelerada, no acelerada. Es decir, que el modelo que prevé la aceleración del universo, ¿sí?, y fundamentalmente en la parte inflacionaria, haya generado un atraso, un retardo en la información y por eso todavía no lo podemos conocer. Nós vivemos dentro do nosso horizonte cosmológico, né? Que é até onde a luz conseguiu viajar desde os primórdios até chegar até a gente. Então, existe o nosso horizonte cosmológico. A gente poderia falar, por exemplo, se estiver falando da energia escura, dessa expansão acelerada, nós estamos falando, vamos dizer assim, da nossa bolha de horizonte cosmológico que está se expandindo aceleradamente, que a gente conhece hoje. Esses são os dados que nós conhecemos hoje. Mas eu não conheço nenhum modelo cosmológico que poderia retardar por informação, eu entendo somente o nosso horizonte cosmológico pela velocidade da luz. Então, nós moramos numa bolha, né, cosmológica. Claro, eso significa que por ahí existe cierta información que aún no la conocemos. O sea, Sim. Información que está fuera de la burbuja. Sim. Então, a ciência é limitada, né? Fundamentalmente limitada. Nós não conseguiremos nunca ter informação além do nosso horizonte cosmológico, porque a luz tem um limite que ela pode viajar. Então, independentemente da nossa tecnologia, nós sempre teremos esse limitante da velocidade da luz.
Então, jamais poderemos conhecer tudo. Yo tendría 500.000 preguntas para hacer, pero no voy a monopolizar. Muchas gracias, Larisa. Yo creo que todos terminamos con esa sensación. Y a veces uno no sabe ni cómo preguntar. A mí me pasa que hay cosas que yo tengo dudas, no sé ni cómo preguntar porque no es nuestra especialización, pero me parece interesante si algún otro quiere hacer un comentario, una pregunta. Yo tengo una pregunta más también. ¿Puedo hacerla? Claro, por favor. Sí. Yo tengo una pregunta. La inflación fue un momento de como una aceleración, ¿no? Una expansión mucho más rápida. ¿Se tiene alguna evidencia de por qué ocurrió la inflación o no se sabe? Então, existem alguns modelos de inflação e tem, assim, explicações quânticas que impulsionaram a inflação. Mudanças, transições de fase no universo poderiam ter impulsionado a inflação, mas são só modelos teóricos por enquanto, não tem nenhuma evidência. Até a própria inflação não tem evidência direta, é um modelo que foi feito para funcionar. Eu não sei se tem nenhum especialista em inflação, mas é um modelo que funciona porque ele foi feito para funcionar. Nós tínhamos alguns problemas no modelo do Big Bang, e o Alan Guth e o Starobinsky lá na Rússia fizeram um modelo já com premissas, assumindo certas premissas para que ele desse certos resultados. Então, é claro que ela é bem sucedida em explicar os problemas do modelo cosmológico padrão, porque ela foi criada para isso. Mas nós não temos ainda evidências que a inflação realmente aconteceu. E o motivo da inflação, se a inflação aconteceu realmente, o porquê dela ter acontecido pode ser uma transição de fase do universo, mas isso também é especulativo, né? Não é, porque a gente não sabe nem se a inflação aconteceu. Então, é tudo muito especulativo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo voy a hacer una pregunta, le paso la palabra después a los demás colegas. Larisa, sobre una consecuencia importante que vas a agregar o podemos relacionarlo con los temas que has hablado, es el tema de la diversidad de valores que presenta ahora la constante de Hubble, ¿no? Que es un problema cosmológico importante que tiene mucho que ver con el tema del tipo de concentración de masa en el universo, ¿no? Y de cómo se relaciona eso con la materia oscura y con la energía oscura. ¿Tú tenés alguna relación, alguna actividad experimental relacionada con la medición de la constante de Hubble o no está en el campo tuyo de investigación? Na verdade, todos esses observáveis a gente consegue também medir a constante de Hubble, né? Como se fosse na radiação cósmica de fundo, porque também é um parâmetro livre do modelo e a gente mede. Essa tensão da constante de Hubble não é bem uma tensão, porque o nível de confiança não é tão grande. Então, talvez nós precisássemos de mais medidas, mais observações para bater um martelo e dizer, temos uma tensão. Eu acho que agora parece mais uma flutuação estatística do que realmente uma tensão. Acho que a gente tem que esperar um pouco mais por medidas futuras. Obrigado. ¿Alguien más? Seguramente en otro momento te vamos a volver a molestar, Larisa. Ya estuvimos mirando tu canal y hay un montón de temas interesantes que el otro día para decidir qué te proponíamos como temática nos costó bastante, pero además los invitamos a todos, ¿no? A visitar el canal, a seguirla en el Instagram. También vi que hay una relación entre música y cosmología, que tú tuviste un invitado el otro día. Está muy bueno, también estuve mirando los videos.
Si nadie más tiene preguntas o comentarios, voy a pasar por el chat el formulario para que completen, así les enviamos las constancias. Creo que Jorge tiene una lista de preguntas larga. Una centena. No, digo. Elegí una, Jorge. Elijo elegí otra mientras van completando formulario. Bueno. No, pero algo más próximo a nosotros. ¿Sabes qué? Comentaba el otro día, nosotros hicimos una feria binacional con la oferta educativa que tenemos acá en la región de frontera, ¿verdad? Y el primer día de la feria ocurrió lo que para nosotros es un evento cosmológico, ¿verdad? Un bólido cerca de una de las ciudades vecinas aquí. Y eso causó una sensación muy grande, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que me hacían, porque era el único profesor de ciencias que estaba ahí en la feria, era si esto era normal, que sucediera, que se pudieran ver bólidos. Y lo otro es, si se podía identificar de qué estaba compuesto ese bólido, ¿sí?, a partir de las luces que se vieron mientras hacía su recorrido antes de explotar. Digo, ¿es posible eso? E mira que me salí fuera um pouco do que charlaste. Mas eu não entendi o que aconteceu. Eu não entendi a palavra em espanhol. Alguém tem que achar a palavra em português para mim. Aconteceu alguma coisa... Uma bola de fogo. Uma bola de fogo. Uma bola de fogo. Tá, não sei o que é. Não, nem fiquei sabendo desse evento. La pregunta concreta que me hacían es si por los colores de la llama sería posible identificar de qué estaba compuesto. Não sei. Claro. Não posso te afirmar com certeza. Claro. Porque digo, son preguntas que se nos hace y yo siempre digo lo siguiente, lo que yo no sé, y averiguo, y cuando tengo un especialista digo, bueno, vamos a ver si en algún momento eso se ha tratado, se ha trabajado, seguramente sí, y bueno, es la oportunidad que uno tiene a veces de consultar con especialistas, ¿verdad? Nossa, a internet está travando, vamos ter que repetir a pergunta. Depois da bola de fogo, eu não escutei mais. Bien. No, ¿Ustedes están me ouvindo? No, es mi internet la que se está trabando, así que dejo por acá. Ana. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? ¿Inquietudes? Creo que todos tenemos varias, pero me parece que sería oportuno combinar con Larisa alguna otra jornada. Algo sobre el vacío también, que tú hablabas del vacío, también me parece muy interesante que en otra oportunidad podamos seguir discutiendo sobre esto. Sí. Larisa, ¿nos escuchas bien? Eu estou escutando picado. Picado. É a hora pico da internet. É complicado. Que en otra oportunidad... Opa. Que en otra oportunidad podemos volver a estar en comunicación, en contacto contigo para acordar otra jornada. Si estás de acuerdo, ¿no? Larisa, já ficas convidada para uma próxima oportunidade. Graças. Organiza o calendário, a agenda e esteja pronta esteja bem-vinda para a próxima oportunidade. Sim? Tá? Obrigada. Aí, a Ana Paula vai consultar contigo qual o assunto. Temos vários temas para falar, tá? E esperamos que o próximo assunto seja de maior convocação, porque tivemos poucos participantes, muita gente trabalhando, muita gente fazendo tarefas nessa época, tá?
E, bom, agradecemos profundamente a tua participação. Tá? Esteja convidada como parte da família. Tá? Obrigado, o português está perfeito. Obrigado. Coisa da mãe, minha mãe é brasileira. Ah, então tá explicado. É gaúcho. Estou sentindo até um sotaque gaúcho. Isso. Coisa da fronteira. Bom, muito obrigado. Ana Paula, dejamos que tú te encargues del cierre. Muchas gracias, Larisa, por haber aceptado nuestra invitación, por haber compartido tus estudios, tus observaciones, que esto viene, sabemos, de mucho tiempo, pero pasé todo el año tratando de agendar contigo esta actividad. Lamentablemente quedó muy para fin de año y tenemos a muchos compañeros en una época pico de trabajo, como decíamos, y lamentablemente no están todos, pero lo van a poder mirar en YouTube. Y creo que todos nosotros volveremos a mirar esta actividad porque me parece que es válido, ¿no? Volver a asistir, volver a mirar esto, porque realmente hay mucha información, hay mucho conocimiento ahí. Y como te mencionaba, nosotros no tenemos una formación, no tenemos profundización en esto. Pero te queríamos agradecer por esta jornada, por tu amabilidad y humildad siempre y atenta a los mensajes que te enviaba. Así que te agradecemos. Eu que agradeço. Quedas invitada para otra. Ya. Bueno, agradecemos por tu participación, por haber separado este tiempo para acompañarnos. Alicia, Silvia, Isa, no sé si quiere decir algo. Isa está concentradísima con la familia. Pero agradecemos a todos por la participación. Ya envié en el chat el formulario para que completen y les enviamos las constancias. Larissa, te voy a pedir, vou pedir a assinatura digital. Tá bom, vou mandar hoje. Ou amanhã, hoje ou amanhã. Amanhã tá ótimo. Muito obrigada, então. Um prazer. Muito obrigado. Prazer foi meu. Tchau, gente. Um abraço bem grande, Larissa. Obrigado. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Bueno. Buenas noches.